Oi, pessoal! E hoje vamos falar sobre equivalência de diploma, um tema que mudou bastante nos últimos anos devido à pandemia. Então vamos lá. E esse tema é da área do Will, então vamos começar aí falando sobre a diferença de equivalência de diploma e validação de diploma. Existe bastante dúvida sobre o tema equivalência de diploma, porque ele acaba, às vezes, se confundindo com validação de diploma ou obtenção de uma licença profissional para trabalhar em alguma área, alguma ocupação regulamentada aqui no Canadá. Equivalência de diploma é um procedimento para validar os documentos de estudos para procedimentos de residência permanente, aplicações de residência permanente, como, por exemplo, a criação de um perfil no Express Entry System, no sistema do Express Entry. Já validação de diploma ou obtenção de uma licença em uma área regulamentada aqui no Canadá é quando uma pessoa de uma área regulamentada no país de origem quer trabalhar naquela mesma área aqui no Canadá, o que não necessariamente tem a obrigatoriedade ou necessidade ou é um requerimento em processos de residência permanente. Bom, e quais são as organizações autorizadas a fazer esse processo, né? Porque não é um processo feito lá no Brasil, é feito aqui no Canadá, né? E quais são as organizações? Vamos lá. Embora ele seja feito aqui no Canadá, ou seja, por organizações aqui no Canadá, pessoas que atualmente não moram no Canadá conseguem fazer as suas equivalências desde que sejam feitos por alguma dessas organizações designadas pelo governo canadense, que são atualmente 5 para qualquer tipo de formação e 2 específicas para formações específicas. No caso, por exemplo, formação em medicina tem que ser feita com o MCC, ou Medical Council of Canada, e no caso de formação em farmácia, tem o Pharmacy Board of Canada. Mas no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre 3 principalmente. 2 dessas 5 geralmente designadas, que são a WES e a CES, e a gente também vai comentar brevemente sobre o MCC, o Medical Council of Canada. E qual é a diferença de utilizar uma organização ou a outra? Essa é uma ótima pergunta e é uma pergunta bem recorrente. Então vamos lá. Existem 5 organizações designadas, igual eu comentei, e para áreas específicas existem aquelas 2 organizações específicas que eu comentei. Só que quando utilizar uma ou outra? Tá? Na realidade, qualquer uma daquelas 5 organizações autorizadas, desde que não seja formação em medicina ou em farmácia, qualquer outra formação poderia ser feita com qualquer uma daquelas outras 5 organizações que eu comentei. Tá? No entanto, para procedimentos ou processos de imigração distintos, algumas formações é interessante utilizar uma organização ao invés de outra, né? Em preferência outra. Por exemplo, formação em direito, formação em odontologia ou algum outro tipo de formação que seja tida como professional degree, o interessante é que a equivalência de diploma, né, o resultado daquela equivalência de diploma, venha corroborando que aquela formação acadêmica seja equivalente a um professional degree aqui no Canadá. E das 5 organizações autorizadas pelo governo para a finalidade de equivalência de diploma, nem todos os ECA Reports corroboram Professional Degree para as áreas que já são tidas como Professional Degree pela imigração canadense. Atualmente, a WES, que é a organização mais utilizada para procedimentos de equivalência, ela ainda traz o resultado de bacharel em Direito como Bachelor of Laws, que seria ali um bacharel em Direito. No entanto, outras organizações, como por exemplo a AQAS ou a CES, que é a University of Toronto, elas trazem, né, elas corroboram ali na equivalência de bacharel em Direito como Professional Degree in Law. E esse é um ponto bem importante porque se a equivalência corrobora um Professional Degree, aquela pessoa pode obter no Express Entry uma pontuação equivalente ou similar a mestrado. Não que um Professional Degree seja considerado um mestrado, mas a pontuação do mestrado e do Professional Degree no Express Entry System é a mesma. Então vamos falar agora sobre o processo de equivalência de diploma. Qual que é o passo a passo para isso? Vamos lá, o passo a passo. A primeira etapa é a criação de um cadastro junto à organização que você escolher para fazer o seu procedimento de equivalência de diploma. Tá? E no final desse cadastro você vai fazer o pagamento das taxas relacionadas àquele procedimento, já com a própria organização. E uma vez que você faz ali o pagamento das taxas, você vai receber o checklist com os documentos, na realidade, listando os documentos que são necessários. Os documentos podem mudar de organização para organização, mas geralmente eles vão exigir, por exemplo, cópia de diploma, tradução desse diploma, se ele estiver ali em um idioma que não seja inglês ou francês. Eles vão pedir, por exemplo, podem pedir o transcript, que seria o histórico acadêmico, e a mesma coisa, né? Se ele não tiver em inglês ou francês, ele precisa estar acompanhado de uma respectiva tradução. E para todas essas traduções que você vai ter que fazer aí para o processo, você pode utilizar a DocsBase, que é parceira aqui do canal. Então, o link está aqui embaixo, eles têm desconto especial se você utilizar através desse link.
Bom, a parte que mudou mais aí nesse processo é a parte de envio dos documentos, que antigamente era bem complicado, então agora deu uma facilitada aí no processo, mas ele ainda varia de acordo com a organização que você vai escolher. Começando então pelo WES, que é o mais utilizado, igual eu comentei. O procedimento para envio dos documentos é de acordo com o checklist que é gerado após o cadastro e o pagamento da taxa que eu comentei. Então, no site do WES, ele vai gerar ali a lista de documentos para aquela formação específica e naquela instituição ou instituições onde você se formou. E aí está um ponto bem interessante, porque se a instituição em que você se formou no país de origem, por exemplo, o Brasil, ela já tem ali um canal de comunicação direto com o WES, aquela própria instituição de ensino superior vai poder enviar os documentos direto para o WES eletronicamente, então sem a necessidade daquele envelope lacrado comumente utilizado. No entanto, se a sua instituição de ensino superior ou alguma delas não tiver esse canal direto, ainda existe a forma de envio através do envelope lacrado. Então vai estar tudo listado ali no checklist do WES e é só seguir exatamente o que está descrito por ali. Só que não apenas a instituição de ensino superior vai precisar enviar documentos para o WES, né? Seja através de uma aplicação ou envio em papel ou através de um canal eletrônico, se esse estiver disponível. O ou a aplicante também precisa submeter alguma documentação para o WES. E hoje em dia, devido à pandemia, existe uma forma de fazer o upload desses documentos. Então ficou muito mais simples, muito mais prático. Antes tinha que ficar mandando envelopes do Brasil, então era bem mais complicado. Agora, com relação a CES, né, o procedimento de envio dos documentos para a CES, que é a University of Toronto, aquela que eu comentei que atualmente é queridinha para pessoas que se formaram em Direito. Para envio dos documentos da parte da instituição de ensino superior no Brasil, eles podem tanto enviar por papel como por uma via eletrônica, através de e-mail para o CIES. Ou, se a instituição no Brasil tem já um canal direto, um canal eletrônico de comunicação com o CIES, tem que fazer o envio através desse sistema ao invés de por e-mail. Já os documentos da parte do aplicante tem como ser feito através de upload, então isso não mudou. E agora, por último, o MCC, que é o Medical Council of Canada, para pessoas que se formaram em medicina. É um procedimento muito mais burocrático do que com outras organizações. A equivalência de diploma feito com o MCC é, na realidade, o primeiro step, o primeiro passo no procedimento de licença ou validação profissional. O ECA obtido, ou seja, equivalência concluída com o MCC, não significa que o procedimento de licença profissional já está concluído com o MCC. Então, no caso do MCC, o procedimento acaba sendo um pouquinho mais burocrático. Um dos primeiros steps é a obtenção de um Source Verification Request. Os documentos da parte do aplicante, antes da pandemia, tinham que ser enviados em papel, ou seja, por correio. Mas hoje em dia eles se modernizaram também e existe a forma de envio eletrônica através de e-mail para o MCC. Então os documentos do aplicante podem ser enviados hoje em dia por e-mail e o MCC anda aceitando. Já no caso dos documentos da instituição de ensino superior, esse procedimento não mudou. Não é a instituição que manda direto para o MCC. É o MCC que entra em contato com a instituição para validar aqueles documentos que o próprio aplicante já mandou, ali uma cópia, por exemplo, por e-mail. Tá? Então é um procedimento que leva um pouquinho de tempo para obter a validação e é o MCC que busca a validação direto com a instituição de ensino superior no Brasil, sem nenhum tipo de intermediário. Bom, uma dúvida bem frequente aí é se você precisa aguardar chegar pelo correio ou a versão eletrônica que a maioria das organizações já manda por e-mail, você já pode utilizar. Isso no caso do report final, né? Uma vez que a equivalência fica pronta, a organização que você utilizou, ela vai emitir um report, que é o ECA Report, ou Educational Credential Assessment Report. E esse report, ele tanto é providenciado, né, ou disponibilizado para aquele aplicante em via digital ou eletrônica, como também via física, tá? Mas qual dos dois precisa ser utilizado? Como a maioria das aplicações de residência permanente hoje em dia são submetidas eletronicamente, só a via digital já é suficiente, tá? Então você não precisa aguardar a via física chegar para você iniciar, por exemplo, o seu cadastro no Express Entry. E antes da gente encerrar esse vídeo de hoje, eu só queria trazer duas observações. Primeiro aqui, a gente já tem um outro vídeo aqui no nosso canal falando sobre equivalência de diplomas, só que a gente sentiu a necessidade de fazer um novo porque muita coisa mudou, né, se modernizou durante a pandemia e o vídeo anterior que a gente tem no canal ele acabou ficando um pouco obsoleto. Uma outra observação que eu acho bem interessante pontuar aqui é que recentemente a Federal Court of Canada, que é uma das cortes federais aqui do Canadá, tomou uma decisão que é bem importante e muito provavelmente a gente vai ver em breve uma certa atualização dos procedimentos internos do IRCC, que é o Immigration, Refugees and Citizenship Canada, ou seja, a Secretaria ou Ministério de Imigração canadense. A formação em Direito e a forma em que o WES
providencia o EC Report, que, igual eu comentei anteriormente, eles providenciam como Bachelor of Laws, ou seja, não vem ali exatamente as palavras Professional Degree, só vem Bachelor of Laws, ou seja, ele corrobora que é um bacharel em Direito. No entanto, de acordo com essa decisão recente, bem recente mesmo, do Federal Court of Canada, um EC Report emitido pelo WES, que corrobore Bachelor of Laws, deveria ser aceito pelo IRCC como exatamente os pontos de um Professional Degree. Porque no site do IRCC, um Bachelor of Laws é um Professional Degree. Então, eu recomendo para pessoas que se formarem em Direito ainda fazer com CS do que com WES. No entanto, com essa bem recente decisão do Federal Court of Canada, nós estamos na expectativa de que o IRCC em breve atualize os seus procedimentos internos e passem a aceitar normalmente, sem nenhum tipo de problema, o EC Report do WES para formações em Direito. E isso seria muito mais prático, porque o WES é muito mais rápido do que o CS, na realidade, muito mais rápido do que qualquer outra organização que faz equivalência. Bom, e se você achou esse processo tudo muito complicado, você pode estar contratando o Will para te auxiliar nesse processo. Ele faz também esse serviço lá na Evisa Immigration. Então, ele vai poder te auxiliar passo a passo, fazer seu cadastro, explicar direitinho os documentos. E vai ficar mais fácil para vocês. Exatamente, para o seu perfil, né, para o que você se formou, o que seu cônjuge se formou também, né, para auxiliar exatamente no que é necessário. E se for necessário, diferentes organizações para cada um dos dois no casal, nós também fornecemos esse serviço, né, justamente para prover ali orientação caso a caso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí do nosso retorno. E ainda tem mais um vídeo aí bem interessante que a gente vai lançar daqui a 2 semanas, que é sobre a parte de vistos, né? Uma nova opção que, como que chama? Student Directed Stream, ou SDS. Que sai em 20 dias o visto. Ótima opção aí para vocês. Então não percam o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.